A morte e essa estreia familiar da Tânia Mondolin. A morte é o verdadeiro resultado e, até certo ponto, o propósito da vida, afirmava Schopenhauer. Mas quem quer disso saber? O homem tende a deixar a ideia da morte de lado e vive como se a vida não fosse finita. Impossível imaginar a própria morte, até porque não há no inconsciente uma representação da própria morte. Como situação sempre delegada, mas sempre presente, a morte está sempre presente, silenciosa, inquietante e estranha. Estão aí as expressões da linguagem comum, tais como morrer de rir, é de matar, que se dane, se matar de trabalhar, etc., confirmando a insistência do simbólico através de seus significantes. A constatação da transitoriedade da vida é um golpe no narcisismo do sujeito, que procura todo tipo de ilusão para poupar o sofrimento que a ideia de sua morte ou a de pessoas queridas lhe causaria. As crenças, as religiões, o consumismo, as drogas lícitas e ilícitas podem ser, em última análise, recursos que o sujeito utiliza para não se defrontar com o vazio, o sem sentido do real. Sabemos, desde Freud, o apego do homem a seus objetos, aos quais não renuncia, ainda que um substituto esteja disponível. O trágico do ser humano é que ele deseja a satisfação absoluta, e daí que o desejo inconsciente é o desejo de morte ou do absoluto, em que a pulsão de morte se associa a Eros. E o objeto que daria satisfação absoluta, das Ding, a coisa, vem a ser o objeto da pulsão de morte, esse objeto que completaria, preencheria tudo, né? Por mais que o sujeito deseje a completude, apenas consegue o objeto parcial. Então, ele insiste e a repetição é um pedido que se renova. A linguagem, a ordem simbólica, né, determina o ser falante e transcende a própria vida, uma vez que o homem é falado antes do nascimento e até depois da sua morte. A insistência do inconsciente em vir à tona, o recalcado que retorna, aponta para a característica conservadora das pulsões. Para além do princípio de prazer, a tendência a reduzir as tensões, né, que é a tendência a reduzir as tensões, o ser humano encontra satisfação na dor, nas perversões masoquistas, no gozo do sintoma, na melancolia. Frente à eterna busca da felicidade, Freud contrapôs a inexistência da felicidade. Freud contrapôs a inexistência da felicidade à satisfação, né? Tudo que podemos obter é uma satisfação momentânea. Não há como atingir o gozo absoluto, pois o prazer limita o gozo. Para Lacan, o gozo é igual à morte. Na vida, a fantasia de desejo freia o chamado impulso ao gozo, que é inerente à pulsão de morte, e se manifesta nessa exigência de satisfação absoluta. De certa forma, o próprio gozo sexual é uma espécie de presentificação da morte em vida, ao determinar um apagamento momentâneo do sujeito. A droga ocupa o lugar desse objeto que completaria totalmente o sujeito, a coisa, e pode substituir o objeto sexual, já que ela oferece a completude. Em lugar de um simples objeto, ela oferece a coisa, e assim mata o objeto amoroso. Nas toxicomanias graves, o enlace passa a ser com a droga, e mais nada nem ninguém. É um movimento mortífero, né, de zerar todo e qualquer desconforto. É o nirvana, é o êxtase que essas pessoas procuram desesperadamente. Os estados depressivos, que frequentemente suscitam o apelo às drogas, tanto lícitas como ilícitas, incluindo o excesso de medicalização, são formas singulares dos sujeitos lidarem com a castração. O insuportável mal-estar,
a dor, determina uma repetição do uso e abuso dessas substâncias, podendo culminar com a morte. No sujeito neurótico deprimido, há uma vacilação do desejo, enquanto na psicose melancólica há uma retirada do jogo. Diferentemente do que se possa pensar à primeira vista, segundo Colette Soler, a castração não é a causa dos estados depressivos, pois o desejo só adquire sua função, diz ela, a partir da eficácia da castração, né? Pela falta que surge o desejo. Na melancolia, o sujeito é o próprio objeto rejeitado e perde a sua relação com o mundo. Nos estados depressivos neuróticos, não há ausência do desejo, mas sua redução. Na verdade, o sujeito que rejeita os estímulos da vida goza de algo, alimentando o vazio desse nada. Essa vitimização, né? Percebe-se aí uma atitude grandiosa frente ao mundo. Né? Nada satisfaz essa pessoa. Né? Está acima de tudo. Na contemporaneidade, o incremento dos estados depressivos pode-se ver como resultante, em parte, do movimento no sentido de exortar a transposição perversa de barreiras em relação ao outro, em relação ao próprio corpo, em relação à insuportável dor de existir. O sujeito é, de certa forma, convocado a driblar a castração, como se isso fosse possível, buscando o real do gozo sem limites, manifesto na hipervalorização do dinheiro, da droga, na queda dos valores éticos, do vazio político, na banalização do amor. Enfim, um simbólico claudicante determinando um gozo mortífero. Na atualidade, esse apagamento do simbólico é promovido, em certo sentido, pela própria ciência, ao retirar a responsabilidade do sujeito, por exemplo, nas depressões, que são, em grande parte, caracterizadas como uma doença relacionada ao déficit dos neurotransmissores. Não que não seja, mas isso é enfatizado, tirando assim a responsabilidade do sujeito deprimido. Por sua vez, a sociedade consumista minimiza a divisão subjetiva, transformando o sujeito em mero consumidor, em busca do encaixe perfeito com os produtos de consumo, promovendo assim outro drible na castração. Nas relações dos sujeitos, observa-se uma grande dificuldade em reconhecer o outro em sua dimensão de alteridade, o que determina uma forma de tratar o outro como objeto de uso, a ser descartado se não se prestar ao consumo, ou, na melhor das hipóteses, como objeto especular, o duplo do sujeito. Essa é uma forma de morte do outro e a morte do desejo. Frente à redução, ou mesmo à suspensão do desejo como causa, a clínica psicanalítica tem um efeito antidepressivo, ainda que limitado, porque justamente ela trabalha através da causa do desejo do analisando, seja nas estruturas neuróticas, seja na psicose. Em sua postura ética de não abrir mão do desejo, a psicanálise se contrapõe a várias formas de morte expressas na apatia, na tristeza, no ódio, no ressentimento. O amor, como tentativa de preencher o não todo, a falha inerente ao sujeito falante, vem a ser o antídoto para as tendências inconscientes autodestrutivas e de destruição do outro. O encontro amoroso tem efeito antidepressivo sobre o sujeito, né? Já a perda do amor, muitas vezes, desencadeia a morte. O amor e o desejo do outro são determinantes do desejo de viver. Na criança, é a fantasia amorosa dos pais que protege da pulsão de morte o bebê que precisa ser convocado para a vida. O amor dos pais constitui a primeira manifestação de erotismo em que a criança participa como objeto amoroso e do desejo do outro.
Vemos assim que desde o começo da vida, a pulsão de morte está presente familiarmente. A atração do estado inanimado nos acompanha desde sempre, embora não queiramos saber disso. Mesmo o amor que colore a vida pode, em certas circunstâncias, esmagar o sujeito sob o peso de um outro que é causa do desejo. As demandas compulsivas do parceiro, que exige entrega incondicional, podem levar a companheiro, ao extremo da abolição voluntária de sua vontade. É o amor-compulsão, que exige submissão total e frequentemente chega ao assassinato da companheira. O ódio escancara a falha que o amor preenche. Quando o objeto amoroso não atende ao desejo do sujeito, mais do que a perda do objeto idealizado, o que ocorre é que o sujeito não suporta se defrontar novamente com a falta originária do objeto. Nas perversões sádicas e masoquistas, o gozo sexual é suplantado pelo gozo da pulsão de morte, desvelando a conexão entre erotismo e morte nas relações sadomasoquistas. Para o neurótico obsessivo, adiar a realização do desejo é evitar o confronto com a morte, com a finitude. É a sua forma de negar a morte, fingindo-se de morto e tornando o tempo infinito. Na histeria, a insatisfação é levada às últimas consequências, criando o tempo todo desejos para ficarem satisfeitos, seja pela proibição, seja pela desqualificação de sua satisfação. São típicas falas histéricas. Não era bem isso que eu queria, ele interpretou mal a minha atitude. Há sempre um mais, um porém. O que vemos nessas repetições é o gozo do sintoma, e ele aponta para o mais além do princípio do prazer, ou seja, para a pulsão de morte. Na emergência de algo que rompe uma certa homeostase da vida cotidiana e excede a capacidade de representação psíquica, estamos diante do trauma. A morte da pessoa querida, uma doença grave, por exemplo. Faltam palavras, falta sentido. O real se impõe. A morte é o real por excelência, porque representa o infalável em seu sentido mais radical. O real é impossível de ser colocado em palavras. É inassimilável. Retorna sempre. O real é o estranho. A morte é o sinistro. O medo da morte, que tentamos deixar de lado, se manteve o mesmo através dos tempos e está sempre pronto a vir à tona. Se a insistência no mesmo inibe a criatividade, há, porém, o sentido de criação na pulsão de morte. Se ela separa, ela também promove a procura e a criação de algo novo a partir do zero. Em sua junção com Eros, pode significar o desejo de ser outro, de fazer diferente, como uma fênix que ressurge das cinzas. Finalmente, as considerações aqui finais. Todo sujeito é, no mais íntimo do seu ser, movido pelo anseio de ultrapassar limites e viver o excesso de gozo mortífero. Mais ainda, aquele título seminário do Lacan. Esse movimento silencioso na direção da morte visa atingir a plenitude da satisfação das pulsões. A fantasia é que vem frear esse impulso ao gozo da pulsão de morte, que, ao não conseguir a satisfação absoluta, se repete indefinidamente. Mas essa tendência regressiva e conservadora da pulsão de morte, efetuando silenciosamente um trabalho destrutivo, convive com a força transgressora da ordem que pode criar novas formas. Desordem não se relaciona necessariamente com violência. O desejo, sempre apoiado na fantasia, é, enquanto tal, irrepresentável e impossível de ser nomeado. Apenas vai se desdobrando em demandas contingenciais. Por isso mesmo, o desejo move o sujeito e o leva a sempre buscar a satisfação. Mas essa insatisfação, além de parcial, nunca é permanente,
que para muitos de nós é motivo de sofrimento e revolta. No entanto, a efemeridade das coisas, em vez de ser lamentada, valoriza a sua existência. A finitude da vida, ao não ser negada, pode ser estímulo para viver de forma mais intensa e significativa. A aceitação da duração da vida pode dar mais sentido à vida. A morte não é acontecimento futuro. Silenciosamente, ela está presente em nós, companheira familiar. O passado morto está, só temos o presente. Obrigada.